Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal O Recalcitrante. No vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês o verdadeiro inimigo de todos nós, que para a grande maioria de nós passa desapercebido a questão desse inimigo que a gente enfrenta dia após dia. Então vou apresentar para vocês hoje aqui o nosso verdadeiro inimigo. Como assim? Por que verdadeiro inimigo? Para a gente dar início, a gente tem que fazer algumas perguntas, algumas reflexões. Você já percebeu que nós estamos sempre brigando entre a gente, direita contra esquerda, pobres contra ricos, negros contra brancos, norte contra sul, e assim sucessivamente, diversas lutas e brigas são criadas dia após dia. Mas no fundo, você já se perguntou quem realmente lucra com essa divisão? Vocês têm ideia? Vocês imaginam quem está por trás, né, dessas brigas cotidianas que são lançadas para nós? Na realidade, a gente joga um grande jogo da divisão. E a gente vai apresentar para vocês a origem desse jogo de divisão. Primeiro tem que ter uma análise de contexto, sobretudo o contexto histórico, em que, né, o Estado, nos primórdios, ele surge e depois há uma evolução desse Estado. O Estado, no início, ele tem papel organizador da sociedade. Como um exemplo que a gente tem é a Austrália, por exemplo, é uma colônia britânica de degredo. Tudo que não prestava na Inglaterra era lançado, era jogado lá na Austrália. E aí, um território ocupado por bandidos, né, exilados, deportados, eles viram que era impossível conviver em sociedade sem uma organização, mesmo sendo, né, em sua grande maioria, meliantes, infratores da lei da colônia da qual eles foram deportados, degredados. E esses bandidos, né, vivendo lá, se associaram e criaram o Estado, e por sua vez, esse Estado com leis para regular a vida em sociedade. Então, o principal fator que levou ao surgimento dos estados é a necessidade de organização da sociedade. Porém, o que se observou ao longo dos anos, ao longo da história, que a história nos mostrou? Que esse Estado, no início organizador, foi ganhando poder cada vez mais, aumentando o seu poderio e também a sua influência e, por consequência, também até o próprio tamanho do órgão Estado em si. E se tornou uma ferramenta de opressão. Na realidade, o Estado, que deveria organizar a sociedade e defender os interesses daqueles seres que compõem a célula do Estado, que são os indivíduos, os cidadãos, esses passaram a ser oprimidos pelo Estado, por aquele ente que foi eleito, entre aspas, como o seu protetor. E diversas revoluções e protestos ao longo da história da humanidade surgiram, né, como resposta a
opressões severas. A história é cheia de exemplos. Se a gente for ficar citando aqui, a gente fica até amanhã citando esses exemplos aí das lutas contra a opressão estatal. E com isso, o Estado criou a divisão de seus entes. E essas divisões, elas são ensinadas desde cedo. Né? Como a gente citou no início do vídeo, temos a luta entre ricos e pobres, né, iniciada aí na teoria marxista, comunista, socialista de Karl Marx e Friedrich Engels. Foram eles que criaram essa dicotomia de ricos versus pobres, né? Patrões versus empregados, exploradores versus explorados, não que eles fossem membros do Estado, mas porém o Estado se apoderou brilhantemente desses pensamentos criados, dessa filosofia marxista, comunista, socialista, criada por Marx e Engels. Também observamos, né, a luta, a degladiação entre negros versus brancos, onde o principal exemplo é o apartheid na África do Sul. Aí sim, tendo a mão do Estado que segregou os negros em uma região e os brancos em outra. E esses não podia haver, né, um intercâmbio ali entre brancos e negros nessas regiões. Havia uma segregação racial total na África do Sul. Assim como nos Estados Unidos, que você tinha as políticas de segregação, né, que você tinha bares separados, bares de brancos, bares de negros, onde um não podia entrar no ambiente do outro. Nos ônibus, os negros eram reservados para eles os últimos assentos, lá no fundo do ônibus. Negros não podiam sentar em hipótese alguma em um lugar que não fosse destinado a eles. Assim como diversos outros segmentos da sociedade que era vedada a participação dos negros junto aos brancos, tendo sempre ali aquele lugarzinho reservado às pessoas de cor, como os americanos sempre gostaram de colocar. E aqui no Brasil, né, surgiu há não pouco tempo aí, né, essa dicotomia de norte, mais especificamente nordeste versus sul-sudeste. Isso aí é inflamado e altamente explanado pelo presidente Lula. O presidente Lula utilizou fortemente dessa dicotomia do nós versus eles. Pobres versus ricos, negros versus brancos, norte versus sul, nordeste versus sul-sudeste. Então, o presidente Lula manipulou as massas aqui no Brasil brilhantemente. Como o próprio Ciro Gomes falou, né, na época dos debates da eleição de 2018, 2022, né? 2022, o presidente Lula é um encantador de serpentes. E o povo é encantado pelos discursos que o presidente Lula professa. E a mídia, os políticos e as escolas também têm um papel importantíssimo na criação e perpetuação dessa divisão, onde há um reforço de narrativas que separam o povo. Então, todas essas narrativas que são propagadas e utilizadas, esses órgãos políticos, mídia, escolas, universidades,
eles fazem um reforço dessa narrativa dia após dia. É como se fizesse uma lavagem cerebral todos os dias na população, para que isso daqui entre por osmose na cabeça da população. E, diante disso, o governo utiliza nada mais do que nada menos uma tática de guerra. A famosa tática de guerra do dividir para conquistar, aonde um povo dividido é um povo fácil de controlar. Então, o Estado utiliza essa tática de guerra como um mecanismo de opressão e controle diante da sociedade, onde nós temos exploração econômica pelo Estado, porque o Estado, vocês têm que ver, enxergar o Estado como uma máquina que suga a nossa riqueza. A gente trabalha mais do que 50% do tempo do ano para poder pagar impostos, para poder sustentar esse Leviatã de pé. Esse Leviatã suga-nos dia após dia, incessantemente. Onde a gente vê altos impostos, alta carga tributária, ainda mais nesse governo do presidente Lula e do Tachad, né? Olha o quanto que aumentou a carga tributária para nós. Corrupção. Aí esses altos impostos que deveriam ser revertidos em benefício da população em serviços são desviados, né, para a corrupção de entes políticos, parasitas e sanguessugas e privilégios. Né, as lagostas do STF, auxílio terno, auxílio moradia e tantos outros que a gente, né, se elencar, faz uma lista imensa. E, em contraparte, a gente vê um descaso com a saúde. A saúde no Brasil está literalmente na UTI respirando por aparelhos, seja ela no âmbito público, né, no âmbito público ali, o aparelho está sendo quase puxado a tomada do aparelho. E em âmbito privado, visto a péssima condição dos planos de saúde. Ultimamente a gente vê diversos relatos de pessoas que pagam um plano de saúde, né, durante um longo período e quando vai utilizar esse plano de saúde, tem a oferta dos serviços negado por esse plano de saúde. Ou então um serviço que, entre aspas, não é coberto pelo plano de saúde. Ou até algumas situações que a gente vê de não ter profissionais conveniados ao plano de saúde que deveria ofertar aquele determinado serviço. Como, por exemplo, aqui na minha cidade aqui, é dificílimo conseguir psiquiatra pelo plano de saúde. Então, a situação também para quem opta pela saúde privada através de plano de saúde aí, também não está muito boa, não. Está também na UTI respirando por aparelhos, porém em um estágio ainda anterior ao da saúde pública. Descaso com a educação. Isso aí, os políticos sabem a raiz desse problema, mas eles não querem, de hipótese alguma, ofertar educação de qualidade. E ofertar educação de qualidade, você fornece conhecimento, análise crítica e um cidadão altamente, né, comprometido com a sua nação, com o seu país e tendo uma visão crítica do mundo e da posição na qual ele ocupa na sociedade. Aí vocês acham que o Estado quer um cidadão desse? Pelo contrário, o Estado ele sucateou a educação pública, né, como exemplo, há 30, 40 anos atrás aí, a educação pública era melhor do que a rede privada.
rede privada, entre aspas, não valia nada. E a educação pública era um supra-sumo. Você tinha colégios aí públicos, né, municipais, estaduais, e para poder entrar no colégio tinha prova de seleção, e a prova de seleção era briga de foice no escuro. E isso, o Estado foi lenta e paulatinamente deteriorando a qualidade desse ensino público. E aí conseguiram. Hoje a gente tem uma escola pública de ensino médio fundamental que é um dos piores nos exames, que é uma das piores nos exames de avaliação, né, internacional, o PISA, por exemplo, aí, a gente ocupa as últimas posições. E o Estado sabe disso. O Estado sabe que essa pedagogia de Paulo Freire é furada, que isso não agrega em nada para os nossos estudantes. Mas eles querem o povo cada vez mais ignorante e burro. E ainda não satisfeitos com a situação de ter arrebentado com a educação de ensino fundamental e médio, eles expandiram isso daí para o ensino superior. Antes, a educação superior no Brasil era esmerada. As universidades federais eram instituições de ensino altamente qualificadas e capacitantes. Você tinha o vestibular, e assim como as provas de exame de seleção nos colégios públicos, o vestibular era altamente disputado. Só entrava na universidade a nata intelectual, quem tinha cérebro, quem pensava, quem tinha pensamento crítico. E, pouco a pouco, foi esgueirando, abrindo essa porta do nível superior. Nas universidades federais facilitou essa entrada de alunos não capacitados que, em condições normais de temperatura e pressão, jamais passariam no exame vestibular. Ah, mas eu não quero saber em relação a mérito de pessoa, de desigualdade ao acesso ao ensino público. Na minha ótica, a desigualdade existe na formação ali do quando estudante, mas isso não é incapacitante. Basta que uma pessoa queira, basta que uma pessoa se esforce, ela consegue atingir os objetivos da vida dela, com todas as dificuldades. Eu conheço várias pessoas que conseguiram, assim como eu. Eu vim da escola pública, estudei a vida inteira na escola pública, enfiei a cara nos livros no momento do vestibular ali, tomei pau no primeiro vestibular, classifiquei para a segunda etapa, mas não passei. Mas no segundo ano eu consegui, passei. Fiz meu curso, extremamente bem qualificado no curso, e aí, se eu conseguir, aí me remete a uma fala do imperador Marco Aurélio, filósofo, rei filósofo estoico. Se um homem é capaz de conseguir, tu também é capaz de fazê-lo. Então, basta que a pessoa queira. E o ensino superior, além do problema das federais terem aberto cotas, acabado com o vestibular, colocado um Enem, um exame totalmente subjetivo, não objetivo, houve uma expansão do nível superior, abrir a porteira do nível superior, aonde o nível superior tem como objetivo de formar mão de obra ultra especializada, ultra especializada. E aí, hoje em dia, a porteira abriu.
Então, tá uma galera entrando para o nível superior, achando que vai pegar o diploma, vai pegar o canudo e vai sair ganhando um salário, né, exorbitante. Só que não contaram para eles que o mercado não tem o número de vagas do mesmo número de estudantes que estão entrando no nível superior e pegando esse canudo. Aí quando o cara sai, muitas das vezes com a dívida estratosférica, com o canudo na mão, desempregado e frustrado, que aí ele vai ver que a vida aqui no mundo real é totalmente diferente do que falaram para ele ou do que ele imaginou. E, além da educação, tem a segurança pública, né? Que na realidade nos dias de hoje, para nós virou insegurança pública. A falta de investimento em segurança, a falta de investimento no combate ao crime. Então, antigamente, as pessoas iam para a festa, né, voltavam dessas festas de madrugada, se quisesse voltar andando a pé de um bairro a outro distante, voltava tranquilamente, sem problema algum, com segurança. Vai fazer hoje isso, vai fazer hoje em dia isso daí. Você vai caçar um problema para você, um assalto, outra, uma coisa pior. Então, a gente tem impostos de país nórdico, escandinavo e serviços de país africano. E o governo institui instrumentos de controle, que são ferramentas utilizadas, né, na mídia e no sistema educacional. Né, a gente já falou disso daqui, do papel da mídia e das escolas para utilizar esses instrumentos de controle, reforçando as narrativas, e utiliza força de segurança e burocracia massiva. Quantas vezes somos prejudicados pela burocracia estatal e aí a gente desiste algumas vezes dos nossos objetivos por causa da burocracia estatal? Isso quando não utiliza a força coercitiva para obrigar o cidadão a fazer coisas que o Estado determina. Por exemplo, tivemos aí a pandemia, o Estado praticamente obrigou a população inteira a se vacinar. Após a pandemia cessada, né, o Estado simplesmente coloca a vacina na caderneta de vacinação obrigatória nacional, onde, se você for matricular seu filho na escola, é exigido a caderneta de vacinação. E se a caderneta de vacinação estiver incompleta, né, seu filho não pode ser matriculado na escola. E você é obrigado a vacinar o seu filho com a vacina. Independente de lado político, viés político, nem nada, a questão da vacina, para mim, é simples. Se a vacina é eficaz, se você acredita na eficácia da vacina, vai lá e vacina. Mas você tem que respeitar também a escolha daquele que não quer se vacinar. Ah, mas é um absurdo a pessoa não se vacinar, é uma questão de consciência de saúde pública, falta de empatia com a coletividade, parará. Porra, é um princípio muito simples. Você acredita na vacina? Você acredita na eficácia dela? Vai lá e toma. Agora, se o outro não quer tomar, quem que vai pagar? Quem que vai arcar com o preço da escolha, né, errada, entre aspas, de não se vacinar? É você que tomou vacina ou o outro que não quis tomar? Então, faça o que você quer fazer, mas não impeça o outro, não obrigue o outro a fazer aquilo que ele não queira. Aquela coisa, o teu direito termina aonde começa o meu direito. Então, o direito da gente vai até um determinado ponto, desde que não interfira na escolha e na liberdade do meu semelhante.
Mas o Estado utiliza essas forças coercitivas para poder obrigar a população a fazer aquilo que ele quer. E para mim a pandemia foi um grande experimento, um grande laboratório a céu aberto para os estados verem até onde eles poderiam chegar, até onde a população moderna, atual, aceita que o Estado determina o que você pode ou não pode fazer, o que pode ou não pode funcionar, quando você deve sair, quando você não deve sair, etc. Tudo que ocorreu na pandemia. E aí fica para nossa reflexão. O Estado dificulta o seu crescimento e a sua liberdade. A partir do momento que você se liberta, né? Jesus já dizia, né? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus utiliza o verbo conhecer. Conhecimento liberta, conhecimento é poderoso, é a maior ferramenta que nós temos. Por quê? A educação é sucateada? Porque ela oferece conhecimento, e conhecimento te traz liberdade. E você tendo conhecimento e liberdade, você fatalmente crescerá. O Estado quer dificultar esse seu crescimento. É igual o Renato 38 vive falando. Você quer seus filhos ricos, inteligentes e independentes? Ou você quer seus filhos pobres, burros e dependentes do Estado? E o Estado quer cada vez mais que você e seus filhos, seus familiares, sejam pobres, burros e dependentes. E como quebrar esse ciclo, né, praticamente imposto pelo Estado, e a gente conquistar a nossa liberdade? Nós temos que reconhecer que o inimigo real é quem manipula a divisão, não quem pensa diferente. Instituiu-se no Brasil essa briga burra entre direita e esquerda, onde ninguém ganha, todo mundo perde. Porque é o suprassumo, é o paraíso que os políticos sonharam. Porque sempre tem aquela corja que vai passar pano para o político de estimação. Entra o cara de direita lá, aí os caras que são de direita passam pano para tudo que o cara faz, mesmo que seja absurdos, coisas erradas, escolhas erradas. Sempre vem os porém, sempre vem a justificativa. Ao passo que entra o otário de esquerda lá, e aí, mesma coisa, temos a galera da esquerda passando pano, desculpando, fechando os olhos para corrupção, para ladruagem, tanta coisa errada. E aí, para eles, estão no céu, porque não interessa o que eles façam, sempre vai ter um bando de idiotas para defendê-los e, ao mesmo tempo, degladiar com aqueles que eles têm como inimigos ideológicos, inimigos que pensam diferente. Na realidade, não é o cara que pensa diferente de você que é seu inimigo, mas sim o filho da puta que está lá em cima, manipulando a todos vocês, a todos nós, por essa divisão. Tá todo mundo brigando aqui, enquanto lá em cima lá, tá todo mundo rindo e tomando seus champanhes, faz aquele, como Olavo de Carvalho falava, né, o teatro das tesouras. Eles fingem que são inimigos antagônicos, né, de um lado e de outro, quando nos bastidores, na hora que abaixa a cortina ali do teatro, todo mundo se abraça e beija, né, e fica rindo da cara dos babacas que assistiram a peça. E nós temos 3 passos para nos transformar e para transformar, né, o país e se livrar do Estado. Nós primeiros temos que desconstruir a divisão. Devemos questionar toda a narrativa imposta a nós. Então, aquelas narrativas que nós elencamos aí no início do vídeo aí, a gente deve questionar.
deve pensar, mas isso aqui faz sentido? Por quê? Por que, que o outro é meu inimigo? Por que, que ele está em um lado antagônico a mim? Quando, na realidade, todos nós devíamos nos unir em prol contra um inimigo comum. Devemos desafiar as autoridades. Devemos criticar políticos e partidos sem idolatria. O cara cometeu erro, não interessa se ele é A ou B, se ele é de esquerda, direita, centro, centro, esquerda, centro, direita, o caralho a quatro que for, não interessa que filha da puta que foi que errou. Mas a gente tem que, né, criticar, apontar falhas dessa classe, né, sanguessuga e parasita da população brasileira. Tem que parar de idolatrar político. É, aquela coisa, né, daquela charge que tem um político, né, em cima de um púlpito, está em cima de uma prancha, discursando para a população que está, né, na outra ponta da prancha, ouvindo o discurso. E aquela coisa, se a população soubesse quem realmente tem o poder nas mãos, o político temia o povo como jamais alguém nesse mundo temeu alguma coisa. Né? Bastaria que o povo saísse de cima da prancha, o filho da puta ia cair no abismo lá e não ia não ter ninguém para salvá-lo. Buscar autonomia. Aí a gente deve buscar investir em nossa educação financeira, que dia após dia o Estado nos vile, esqueci a palavra, nossa, vilipendia é a palavra. Dia após dia o Estado nos vilipendia, o Estado nos explora, o Estado nos rouba. E o principal imposto que a gente paga é o imposto silencioso da inflação, que corrói o nosso dinheiro, faz cada dia o nosso dinheiro valer cada vez menos. Nunca o preço das coisas abaixa no Brasil. Sempre sobe, sempre sobe. É gasolina, é aluguel, é imóvel, é preço de carro. E uma vez que sobe, nunca mais volta. Eu lembro quando estava na maldita pandemia, né, o seguro que eu pagava do carro era um seguro num valor razoável. E aí, depois que veio a pandemia, o seguro praticamente dobrou em alguns casos, né? Eu vi relatos que até triplicou de valor. Qual que era a justificativa? Ah, que está faltando peça no mercado por causa da maldita pandemia. Então era realmente justificável, né? Baseado na ótica da lei de oferta e procura. Mas quando acabou a pandemia, as coisas normalizaram. Eu pergunto para você se o preço do seguro abaixou, voltou ao que era? Ai, ai. Então nada abaixa. Por quê? Por causa da merda da inflação. E a inflação real é aumento da base monetária, não esses índices vagabundos que o governo divulga para a população trouxa acreditar que aquilo ali que é inflação. É. Devemos investir em empreendedorismo. Mas empreendedor é você se livrar do Estado, né, teoricamente, né? Você tentar ficar livre, apesar de ter que pagar taxas de impostos absurdas. O empreendedor, ele quer depender cada vez menos do Estado. O empreendedor, ele oferta, né, serviço, ele oferta oportunidades. É quem produz as coisas. Se não tiver um empreendedor para produzir, quem que vai produzir? O Estado? Aí tem aquela fala, né? Se o Estado
disser que vai oferecer gratuitamente um serviço que você acha caro, espere para ver o que é realmente caro. E descentralização do poder. Retirar o poder da mão do Estado, retirar o poder da mão dos governantes. E como nós podemos fazer isto? Estudando sobre Bitcoin. Se você não sabe, se você não conhece o Bitcoin, recomendo fortemente que você o faça. Pois estudar o Bitcoin, você aderir ao Bitcoin, é você tirar o Estado do seu dinheiro. Retirando o Estado do seu dinheiro, você retira o poder do Estado e dos parasitas que comandam esse Estado. E aí, a verdadeira batalha é contra o sistema que se alimenta da nossa divisão. E para a gente conseguir vencer essa luta, a união é a chave. Juntos nós derrubamos as barreiras e conquistamos a liberdade. Então fica aí meu conselho, né, principal de estudar sobre o Bitcoin para a gente combater o nosso verdadeiro inimigo. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito das coisas que foram debatidas e levantadas aqui. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas. E muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve em um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço a todos.